Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante: seguir o rastro do dinheiro público. O nosso objetivo aqui é desvendar, etapa por etapa, como um gasto é autorizado, conferido e finalmente pago. Vamos nessa jornada? Bom, para começar, a gente precisa ter uma coisa bem clara na cabeça. No setor público, ter crédito, ou seja, a autorização para gastar, não significa que o dinheiro, o recurso, já está ali, na mão, pronto para ser usado. São duas coisas diferentes. E é justamente por causa dessa separação que todo o processo de despesa é tão cheio de regras e controles. E para gerenciar essa diferença, a lei criou um caminho obrigatório. Absolutamente toda despesa pública precisa passar por 3 estágios bem claros e definidos. E que estágios são esses? Empenho, liquidação e pagamento. Dá para pensar neles como 3 portões de controle, sabe? Cada um com uma função específica para garantir que o dinheiro público seja usado da forma mais correta possível. O primeiro portão é o empenho. O que é isso? Basicamente, é o ato em que o governo diz: ok, eu me comprometo a pagar por isso aqui. Ele verifica se tem orçamento disponível e, a partir daí, reserva uma fatia daquele orçamento para uma despesa específica. É como se ele separasse o dinheiro numa caixinha com uma etiqueta. Depois do compromisso, vem a conferência. É a fase da liquidação. É aqui que alguém vai lá e verifica: peraí, o serviço que a gente contratou foi mesmo prestado? O material que compramos foi entregue direitinho conforme o contrato? É a hora da prova real, que confirma que o credor tem mesmo o direito de receber aquele dinheiro. E por fim, o terceiro e último portão, o pagamento. Com tudo devidamente conferido e liquidado, aí sim, a ordem de pagamento é dada e o dinheiro sai do cofre público e vai para a conta do credor. A obrigação do Estado nesse ponto está extinta. Missão cumprida. Certo, o caminho parece simples, mas e quando o ano acaba? O que acontece se uma despesa começa num ano, mas não termina antes do dia 31 de dezembro? O compromisso se perde. É aí que surge uma figura bem famosa na contabilidade pública: os restos a pagar. O nome já diz tudo, né? São despesas que foram comprometidas, ou seja, empenhadas, num ano, mas que por algum motivo só vão ser pagas no ano seguinte. O compromisso não morre na virada do ano, ele é rolado para frente. Agora, muito cuidado para não confundir restos a pagar com outra coisa: as despesas de exercícios anteriores, ou DEAs. Elas parecem primas, mas não são. A diferença crucial, o pulo do gato, está justamente no empenho. Em uma, eles existe e é válido. Na outra, a história é diferente. Se a gente olhar a definição formal das 10, percebe que elas são, na verdade, dívidas do passado que só foram reconhecidas muito tempo depois. E por quê? Porque lá atrás, na época certa, o tal do empenho, o compromisso inicial, ou não foi feito, ou foi feito de forma errada, ou foi cancelado. Então, para ficar bem claro, uma despesa vira uma DEA quando o empenho nunca aconteceu ou até aconteceu, mas foi anulado, ou em outros casos bem específicos da lei. A grande diferença é essa: nos restos a pagar, o compromisso foi feito direitinho no ano certo. Nas DEAs, essa primeira etapa falhou. Agora, saindo um pouco da regra geral, vamos dar uma olhada numa exceção. Um tipo de atalho que a administração pública pode usar em situações bem específicas. Esse atalho se chama suprimento de fundos. Pense nele como um adiantamento. O governo entrega uma quantia em dinheiro para um servidor poder fazer pequenas compras ou pagar despesas urgentes, que não dá para esperar todo aquele processo normal de empenho, liquidação e pagamento. Mas aqui vem o bizu, a dica de ouro. Mesmo sendo um adiantamento, um atalho, o suprimento de fundos não escapa da regra principal. Ele também precisa ter um empenho, uma liquidação e um pagamento. A diferença é que tudo acontece de forma um pouco diferente, mas os 3 estágios estão lá para garantir o controle. E claro, não é qualquer um que pode receber esse adiantamento. Existem regras bem rígidas. Por exemplo, para evitar conflito de interesse, o servidor que vai guardar o material não pode ser o mesmo que recebe o dinheiro para comprar, salvo raras exceções. E óbvio, quem ainda não prestou conta de um adiantamento anterior não pode pegar outro. Primeiro o dever, depois o novo adiantamento. Ufa! Com tanta regra, exceção, caminho normal, atalho, quem é que organiza tudo isso? Quem é a pessoa que bate o martelo e garante que tudo seja feito dentro da lei? Pois é. Existe uma figura central nesse processo todo, um verdadeiro guardião da legalidade do gasto.
Essa pessoa é o ordenador de despesas. E olha que curioso, o ordenador de despesas não é um cargo, como diretor ou gerente. É uma função. É o papel que um servidor público assume quando ele tem o poder de assinar um empenho ou autorizar um pagamento. Pode ser um secretário, o reitor de uma universidade, enfim, a autoridade máxima ali daquele órgão. As responsabilidades são enormes. É essa pessoa que gerencia o orçamento, que assina um empenho, que autoriza o pagamento. E o mais importante, que verifica se cada uma dessas ações está de acordo com a lei. A caneta que libera o dinheiro público tem um peso e tanto. E essa citação resume tudo perfeitamente. A principal tarefa de um ordenador de despesas é, antes de qualquer coisa, checar a lei. Para cada assinatura, para cada sim, ele precisa ter certeza de que existe uma norma, uma regra, que autoriza aquele gasto. É o princípio da legalidade na veia. No final das contas, todo esse controle rigoroso é a nossa garantia de que o dinheiro público está sendo bem gerido. Mas fica aqui uma reflexão. Como equilibrar tanta regra e tanto controle com a necessidade de agilidade que o serviço público hoje em dia exige? É o grande desafio: ser correto sem ser lento. Um bom tema para a gente continuar pensando.